Tá passando por um momento de transição aí na sua vida? Seja ela maternidade, emprego novo, mudança de país, casou. Quantas coisas que a gente vive e que mudam completamente a nossa vida, nos trazem novas experiências e isso tá nos tornando uma pessoa diferente também. Nem sempre a pessoa que a gente está se tornando tá transparecendo por fora. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Bom, se você não me conhece, eu sou Ellen Joanella. Semanalmente eu posto vídeos aqui no YouTube e compartilho diariamente também conteúdos lá no Instagram. Caso você não me segue lá, eu vou deixar aqui. E, na verdade, eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque teve uma pergunta numa caixinha que eu abri essa semana lá no Insta que me deixou assim... Eu falei, isso aqui dá um bom conteúdo, eu quero compartilhar com vocês. Que teve algum momento que eu tive alguma crise com o meu estilo pessoal? E obviamente que sim, né? Não tive só uma, mas várias crises durante toda a minha trajetória que eu acredito que foram extremamente necessárias para realmente eu construir o meu estilo e não somente isso, a pessoa que eu sou hoje. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês é: crises são importantes, elas acontecem por um motivo e se você souber lidar com a crise, vai sair uma pessoa ainda melhor desse processo. Então abraça o processo e vem comigo que a gente vai conversar sobre isso. De todas as crises que eu passei na minha vida, eu tentei selecionar a mais importante, a mais impactante, que inclusive me trouxe a essa profissão, me trouxe a me tornar consultora de estilo. Inclusive, se você quer saber mais sobre a minha consultora de estilo, aqui embaixo tem um link no meu site. Lá você consegue várias informações para saber como funciona melhor. Dentro da consultoria, você consegue, com certeza, ter muito conhecimento para você descobrir o seu estilo pessoal, entender como que tá funcionando o seu guarda-roupa, enfim, tem várias informações lá para você saber melhor. E aí eu selecionei o quê? Pós-maternidade, né? Porque com certeza essa foi a maior revolução que eu vivi na minha vida, dentre várias que eu já vivi, mas com certeza a maternidade foi uma das coisas que mais me mudou como mulher. E aí, gente, aquela coisa, né? Puerpério, aprendendo várias coisas, me sentindo que eu tava com uma responsabilidade gigantesca na minha mão, que é cuidar de uma pessoa, e não somente cuidar, mas ser referência para minha filha. Teve aquele momento do puerpério, teve toda aquela coisa que você fica ali se sentindo extremamente horrível, os hormônios sobre o efeito ali no corpo, mas depois que passou tudo isso, eu falei assim, tá, mas o que eu vou fazer com esse sentimento? E eu acho que isso é o mais importante. No momento que a gente abraça a crise e a gente entende que tá passando por isso, a gente precisa tomar uma decisão, que é em direção à mudança, é fazer a escolha de, tipo, o que eu vou usar como ferramenta e estratégia para eu me tornar uma pessoa melhor a partir desse processo que está sendo difícil. E foi o raciocínio que eu tive naquele momento. Apesar de estar me sentindo muito mal, eu acho que eu consegui, graças a Deus, ter essa atitude de pensar no que eu poderia fazer para mudar. E essa é uma das dicas que eu quero deixar para você. Se você está passando por um momento de crise, além de abraçar esse processo, é você entender o que você precisa fazer para sair disso. E eu já contei aqui para vocês em outros vídeos e lá no Instagram também que eu já tive depressão, questões assim bem sérias, emocionais. Então eu venho de um lugar de uma pessoa que já passou por várias crises mesmo, reais, inclusive de saúde. Em muitos momentos eu tive que tomar essa decisão. O que eu vou fazer para mudar? O que eu vou fazer para me tirar desse lugar que eu tô aqui de dificuldade? Foi esse momento de crise que me trouxe até a minha profissão. Foi o momento que eu comecei a conversar com várias amigas e eu percebi que a moda era algo que estava presente na minha vida desde a minha infância. Eu sempre gostei muito de expressar quem eu era através das minhas roupas. Sempre fui uma pessoa muito vaidosa desde criança e graças a Deus a minha mãe sempre me incentivou nesse caminho, até porque eu tinha ela muito como minha referência também nesse sentido. E aí foi essas coisas que eu comecei a pensar, quem eu era, as coisas que eu gostava, a minha personalidade. E claro que nessa construção, gente, teve vários momentos que eu não fui por um caminho assim de olhar
muito mais para dentro e para mim mesma do que para fora. Eu acho que quando a gente começa a estudar, seja qualquer assunto, a gente começa a ter várias referências, né? A gente olha para as pessoas que a gente admira e a gente começa a pensar que a gente quer ser igual a essas pessoas. E eu tive esse momento de eu olhar para fora, pessoas que eu admirava, e eu tentar modular aquilo para ser aquela pessoa e tudo mais. Então, o momento de crise, de aprendizado e esses gaps que a gente vai passando, a gente pode ter a tendência de querer copiar as pessoas. E eu passei por essa fase, eu não vou mentir pra você. Só que eu acho que conforme a gente continua nesse caminho, nesse processo de se conhecer, a gente começa a perceber que o único jeito possível de viver a nossa própria vida, na nossa pele, e sem deixar nenhuma das partes que a gente considera importante de fora, é a gente realmente olhando pra dentro e tendo essa busca de autoconhecimento, olhando principalmente para quem nós somos e não ficar só olhando para fora e buscando referência e tentar reproduzir aquilo que a gente vê as pessoas fazendo. Eu tive aquela fase de achar que para eu transparecer uma coisa eu precisava usar isso ou aquilo, sabe? Aquela coisa, se você quer transparecer a autoridade, usa o blazer, usa a alfaiataria, e até eu tô usando aqui um paletó e tudo mais. Mas é porque eu gosto, é porque comunica quem eu sou, não é porque eu vi uma pessoa usando ou deixando de usar. Foi estabelecer esses filtros do porquê que eu estava usando aquilo que eu estava usando. Muito importante você entender se aquilo que você está se inspirando no outro tem realmente a ver com você ou você está só reproduzindo porque você acha que se você reproduzir aquilo, você vai conseguir determinado resultado. Uma das coisas que eu mais aprendi durante a crise foi realmente ser sincera comigo. E eu pensar assim, cara, eu preciso saber quem eu sou para dar voz para isso. Uma das coisas que a crise me ensinou e todo esse processo de autodescoberta é que eu podia, inclusive, estar mal, dar voz a esse momento, tipo assim, pô, hoje eu tô de TPM, eu não tô bem e tudo mais, mas isso não me definir também. Então, eu comecei a perceber que, mesmo nos piores dias, eu tava conseguindo lidar isso de uma maneira bacana comigo mesmo, me respeitando, tendo essa compaixão que às vezes a gente dedica para outras pessoas, mas a gente não oferece pra gente mesmo. Eu comecei a abraçar os processos, eu pensei assim, cara, eu tô passando por essa dificuldade, eu tenho 2 caminhos, ou ficar aqui terminando de acabar comigo mesma, ou eu posso abraçar esse processo, ter esse momento de tipo, pô, se você tá passando por esse momento de tristeza, por que você não abraça isso e se respeita, sabe? E aí eu comecei a perceber que eu já não ficava mais insegura com a opinião das pessoas. Então, esse momento de crise, de gap, de transições, eu acho que o mais importante é você evitar as opiniões das pessoas a respeito de você, para que você tenha uma construção genuína. E aí, agora, eu queria falar não somente da crise, de você abraçar tudo isso, você entender, mas você saber que, assim, se você está passando por esses momentos de transição, e você tá se tornando essa pessoa diferente, mais madura, ou tá passando por essa fase em que você tá descobrindo coisas novas, nem sempre a tua imagem, ela está acompanhando esse novo processo. Então, foi uma das coisas que me levaram a querer conhecer mais a respeito de mim mesma e a desenvolver a minha imagem, foi entender que a minha imagem estava estacionada numa etapa anterior da minha vida, numa fase diferente, numa fase em que talvez eu era solteira, que eu não tinha filho, que eu não estava querendo me desenvolver mais na minha carreira ou na minha vida profissional. Então eu percebi que a minha imagem estava muito descolada da pessoa que eu era. Mas por que eu estava vivendo isso? Porque eu não tinha essa informação. Eu não tinha informação de que a moda, ela comunica, ela é ferramenta de trazer aquilo que a gente é para fora, trazer nossa essência, dizer quem a gente é através das nossas roupas. Eu não tinha noção que a impressão que eu estava passando poderia estar causando um efeito nas pessoas, sabe? Então, acho que tem esse lado da gente precisar da informação também para se libertar. E aí, eu acredito que quando a gente começa realmente atrás cada vez mais da informação, ela vai trazendo luz a aspectos de que a gente ainda não tem entendimento e compreensão. Então, isso foi também muito importante para mim, adquirir conhecimento para eu entender como que eu ia usar tudo isso ao meu favor.
sabe? Então talvez você tá passando por esse momento. Nossa, acabei de ter filho, não me reconheço mais na frente do espelho, mas ao mesmo tempo eu tô amadurecendo como mulher. Como que eu vou refletir tudo isso na frente do espelho? Porque agora você tá se tornando uma pessoa diferente do que você era. A crise, às vezes, vem nesse momento em que você tá no vácuo, que você parece assim, que você tá realmente naquela fase de transicionar para uma nova estação. Se você está passando por esse momento, você precisa entender, será que a minha imagem ela está acompanhando esse novo processo que eu estou vivendo? Às vezes a pessoa se preocupa intelectualmente, espiritualmente e tudo mais, e elas acreditam que a imagem é uma futilidade, que não precisa acompanhar. E aí você vê que é um potencial todo desperdiçado, porque se você chega num lugar e a sua imagem, ela é a primeira coisa que as pessoas notam, antes até mesmo do que você, qualquer coisa que você possa falar, então é muito importante você pensar na sua imagem. E não somente isso, se você é uma mulher mais madura, que tem mais responsabilidade, que precisa ser uma referência, inclusive para os seus filhos, será que você consegue passar essa referência? E agora falando especificamente com as mães, que a gente sempre tem muito medo do que as pessoas podem influenciar os nossos filhos lá fora, o que as pessoas estão falando para os nossos filhos. Então, às vezes, a tua filha ela pode estar olhando para você lá na adolescência e ela vê um monte de referência de mulher lá fora e ela não consegue olhar você como essa referência para ela. Então, quando a gente se cuida, a gente olha para nós, para nossa imagem, a gente tem que pensar que a gente também está comunicando algo para a nossa família, para os nossos filhos, para a sociedade, no nosso trabalho. E a partir do momento que a gente esquece isso, a gente deixa isso de lado, a gente está dizendo para todo mundo que não é importante cuidar da gente. E logo a gente deixa de ser uma referência para as pessoas nesse sentido. É uma verdade, às vezes, difícil de absorver, mas é um fato. Que eu não ia me tornar essa referência para minha filha e para mais ninguém. Em fazer isso por mim e por ela, ou pelas mulheres que estavam ali na minha rede de influência, se eu decidisse tomar a atitude de ter mais conhecimento, aprender mais sobre as coisas que eu queria transmitir e usar isso como realmente uma ferramenta de autodesenvolvimento, mas também para ser uma referência, que é uma coisa que eu sempre quis. Então eu percebi e fui me conhecendo que eu também sempre quis estar nesse lugar de fala, de comunicação, de poder gerar um conteúdo bacana e poder ajudar uma pessoa a virar uma chave, que às vezes ela estava há muito tempo ali presa, sem saber o que fazer, porque eu tive essas referências também na minha vida que me ajudaram muito como mulher. Então eu tenho várias mulheres que eu acompanho e que me inspiram muito e que são referência. E esses dias eu escutei algo que eu achei extraordinário, eu queria compartilhar com vocês. Que a gente pode ter muitas pessoas que são influência na nossa vida, mas será que essa influência ela está sendo positiva ou está sendo negativa? Muitas pessoas que influenciam de maneira negativa. Então não basta só a gente ser uma influência, mas a gente tem que ser uma referência e ser uma boa influência na vida das pessoas. Quando eu penso na minha imagem e quando eu quero fazer essa construção para que as pessoas me conheçam mais e para que elas olhem para mim e que elas vejam quem eu sou, é muito porque eu tô pensando em ser essa referência para os outros. Olhar e ser sincera comigo mesma e pensar assim, será que eu tô dando a devida atenção para quem eu sou? Para as coisas que eu tenho aprendido? Será que eu tenho transparecido essa nova fase, essa nova bagagem, esse novo aprendizado, esse amadurecimento que eu estou adquirindo ao longo do tempo? Ou eu parei lá atrás, quando eu tinha 20 anos e eu nunca mais amadureci? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que caber numa caixa e só se vestir de determinada forma. Por isso que, por exemplo, a minha consultoria, ela é muito individual, ela é personalizada, ela é pensada na pessoa e a partir dos objetivos, rotina e aquilo que a pessoa quer transparecer a partir da essência dela, da personalidade dela. Jamais é encaixotar as pessoas e dizer, você tem que se vestir assim e fazer uma coisa quadrada. Não é isso. Longe disso. Existe sim espaço, repertório, comunicação para a gente desenvolver a partir de quem você é e dos seus objetivos de vida, aquilo que você está vivendo nessa fase, aquilo que você quer transparecer. E talvez você tenha necessidade de fazer consultoria várias vezes ao longo da tua vida, não é uma coisa que você vai fazer aqui agora e nunca mais você vai precisar fazer.
Porque às vezes você vai viver outras transformações e mesmo assim, num outro momento, você ainda não vai estar conseguindo entender exatamente como dar voz a essa nova pessoa que você está vivendo nessa fase de vida. Então eu tenho certeza que como mulher eu vou passar por isso várias vezes. Passei pela questão dos 30, vou passar pelos 40, talvez os 60, mas a questão é que não importa a fase que a gente está passando, a gente precisa entender se a nossa imagem está acompanhando essa nova pessoa que a gente está se tornando a cada fase. É essa reflexão que eu queria deixar para você, realmente trazer esse ponto de vista de que a crise ela é necessária porque ela está nos levando a uma nova etapa, a um novo momento de vida, e a questão é como eu estou construindo a minha imagem a partir desse momento. E aí deixa aqui nos comentários, você já passou por alguma crise na tua vida que deixou você assim confusa em relação ao seu estilo pessoal? Ou está passando? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler e eu sempre tento responder todos os comentários. Gente, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que fala justamente sobre vários passos práticos de como a gente pode aprender mais sobre a moda para justamente você aprender a dar voz a essa pessoa que você está se tornando e através desse conhecimento você aplicar tudo isso na sua vida. Bom, é isso, até a próxima!